Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao curso Dados 360. Essa é uma formação inédita feita pela Escola de Dados em 2020 e que também contou com a ajuda de colaboradores e profissionais externos. Bom, a Escola de Dados é um programa da Open Knowledge Brasil, uma organização que está presente não só aqui no país, como também em várias partes do mundo, com a missão de democratizar o acesso ao conhecimento e aos dados. A gente tem várias outras iniciativas e eu convido você a conhecê-las, a explorar um pouco mais, com o link que eu vou deixar aqui junto do vídeo. Bom, e neste vídeo você vai conhecer a jornada que você vai ter aqui ao longo das 10 horas de videoaula e também eu vou trazer alguns casos inspiradores para você ter um gostinho de tudo que você pode fazer com comunicação baseada em dados e com as técnicas e ferramentas que você vai aprender aqui. Lembrando que esse é um curso básico. A nossa ideia é realmente dar um panorama para que você aprenda a navegar por esse universo e que você possa depois conhecer as técnicas e ferramentas que mais vão se adaptar, se adequar ao projeto que você precisa fazer. A gente não vai se aprofundar em nenhuma ferramenta ou técnica específica, mas você vai sair daqui sabendo o que usar e em que situações usar, que é o mais importante. Bom, neste primeiro módulo, nós vamos apresentar os fundamentos, os principais conceitos, o que são dados, quais são as fontes e as formas de obtê-lo. Em seguida, a gente vai apresentar uma introdução à programação e banco de dados, sempre com foco, claro, no uso de dados aqui para comunicação, para no tema do nosso curso. Depois, alguns conceitos de estatística descritiva, análise exploratória. A gente também vai explicar como é que funcionam as famosas técnicas de machine learning ou aprendizagem de máquina, que é o uso de inteligência artificial aplicado também ao campo da comunicação. E no quarto módulo, a gente vai ver visualização e design, design e visualização de dados, algumas ferramentas e noções básicas para produzir gráficos, por exemplo. E por último, a gente vai mostrar como que se trabalha com textos, dados geográficos e redes. Então, em geral, quando a gente fala do trabalho com dados, a gente logo imagina uma pessoa ali solitária, de frente para uma planilha, trabalhando com números. Bom, a gente vai ver que não é bem assim. Primeiro, porque o trabalho pode ser até bastante colaborativo. A gente vai ver algumas técnicas e casos em que as pessoas usam uma fonte enorme de informação a partir de colaboração dos próprios leitores. Em segundo lugar, porque não necessariamente a gente vai trabalhar com números. Às vezes a gente pode usar uma quantidade massiva de texto, por exemplo, trabalhar, analisar esse texto para chegar a um resultado interessante. Vamos dar um exemplo interessante aqui desse caso. O New York Times, em 2018, fez uma análise sobre os termos de privacidade de algumas plataformas e sites que têm milhões de usuários. Eu tenho certeza que inclusive você é usuário de alguns deles. Então, nessa análise aqui, eles olharam de forma automática, processaram o texto dos termos de privacidade de sites como Airbnb, Facebook. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que o Airbnb tem um maior tempo de leitura, enquanto o Facebook tem uma posição intermediária ali. Depois, o autor incluiu na análise o grau de dificuldade necessário para a leitura de cada uma, devido a alguns jargões ou palavras pouco utilizadas, né? Eles pegaram a frequência das palavras e como que essas palavras eram ou não bastante utilizadas nos falantes de inglês, no caso. Bom, assim, o jornalista do New York Times descobriu que a maioria dos termos de privacidade, elas precisam de uma capacidade de leitura que está bem além daquela que a boa parte da população americana tem. Agora, um exemplo de trabalho colaborativo, a gente tem o projeto Radmesser, que foi feito pelo jornal alemão Tagesspiegel, com perdão aí da pronúncia do alemão. Bom, olha aqui o trabalho que eles fizeram. Era uma investigação, um trabalho sobre transporte, mais especificamente sobre ciclismo na cidade e a distância que os ciclistas ficam dos carros, ou melhor, que os carros ficam mantendo os ciclistas e como que isso pode representar um risco à vida das pessoas, né? Porque as regras de trânsito determinam um certo limite ali de distância. Bom, é claro que a gente não tem uma base de dados disponível sobre esse assunto. Então, o que eles fizeram foi criar
a própria base de dados a partir da construção de um aparelho de sensores. Eles distribuíram esses sensores para alguns ciclistas, de acordo com uma amostra estatisticamente significativa e relevante, e aí eles produziram esses dados e o resultado a gente vê aí nesse site, você pode explorar também. Foi o resultado de um trabalho para lá de especial que foi premiado pelo Data Journalism Awards em 2019, um prêmio internacional de jornalismo de dados na categoria inovação. Tem uma outra forma de trabalhar com dados que é mapas. Uma iniciativa também colaborativa que partiu dessa constatação de que a gente não tem dados suficientes sobre o assunto é o Fogo Cruzado, que tem como tema o conflito armado na cidade do Rio de Janeiro e em Recife e os tiroteios, enfim. Tanto o Fogo Cruzado quanto o Radmesser, eles apresentaram os trabalhos na Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, que é o CODA-BR, é organizado pela Escola de Dados, e você pode encontrar o link das apresentações, os vídeos, aqui junto desse material também. Aliás, a Anistia Internacional também tem um trabalho bem interessante nessa linha de usar mapas e colaboração. Eles fizeram um trabalho impressionante com 3.000 colaboradores, de organizar e se debruçar sobre 2 milhões de imagens e remontar a linha do tempo do conflito. Bom, esses 3 exemplos que a gente viu, eles mostram que é possível tratar o leitor não só como um leitor, mas também como um coprodutor de informação. Só que para fazer esses trabalhos, a gente viu que tem um aspecto muito forte de visualização e design, né? Uma apresentação interessante desses dados, e a gente também vai tratar desses temas aqui no curso. Uma outra forma muito rica e muito cheia de insights para trabalhar com dados é a análise de redes. Tem coisas, aliás, que a gente só consegue ver dessa forma. Quais são as conexões entre pessoas, entre grupos, entre organizações? A gente se organiza em rede, a gente usa redes sociais, tudo isso pode prover muita informação para um trabalho com dados. Então, um exemplo muito interessante que a gente tem aqui foi o trabalho do BuzzFeed sobre o mundo de Trump, né? Quando o presidente Trump foi eleito em 2017, eles fizeram um trabalho para reunir informações sobre os milhares de relações, conexões que ele poderia ter, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Todo mundo sabia que o Trump é um homem de negócios, mas não existia nenhuma base de dados que organizasse essa informação. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram a redação e vários dos colaboradores do BuzzFeed para um trabalho bem intenso de organizar uma base de dados. Eles partiram com 1.500 registros sobre essas conexões que havia com o Trump, e depois eles chegaram a ter mais de 2.400 relações quando eles contaram com a ajuda do público. Mais recentemente teve também um Animal Político, que é uma agência investigativa de jornalismo investigativo do México. Eles fizeram uma ferramenta interessantíssima chamada Sinapses. Ela não é uma história pronta, um trabalho jornalístico nesse sentido, mas ela é uma ferramenta que ajuda jornalistas a encontrarem conexões e insights a partir de redes. Então tem várias bases de dados já lá alimentadas, conectadas a esse sistema. Você pode subir também as suas bases de dados e verificar algumas conexões interessantes que seria muito difícil analisar a olho nu. Por exemplo, quais são as empresas que atuam no mesmo endereço, ou quais são as pessoas, os sócios que partilham das mesmas conexões, quais são os contratos, né? As empresas que têm relações porque têm os mesmos contratos com o poder público, por exemplo. Então, essa ferramenta Synapse vale a pena conhecer, é um exemplo muito interessante do poder da análise de redes. E por fim, a gente volta aos dados tabulares, os dados estruturados em planilhas, para falar de uma experiência que foi da Folha de São Paulo, analisando os dados do Enem. Eles usaram a estatística para mostrar que tinha pelo menos 1.000 provas com respostas muito semelhantes, e ficaria muito improvável que essas respostas tivessem sido espontâneas, né? Era muito provável que tivessem sido fruto de alguma combinação.
Isso também mostra como que os dados podem ser usados para encontrar irregularidades. E aí, você está preparado para seguir adiante depois desses casos inspiradores? Ficou animado? Então vamos em frente, tem uma jornada longa. A gente ainda nesse módulo vai ver mais o que são dados e quais são as formas e fontes para obtê-los. Vamos lá, até a próxima!